Sabe aquele som de notificação de WhatsApp? Aquele tlim bobo, que a gente nem escuta mais de tanto que toca. Pois é. Foi um tlim desses que acabou com 9 anos da minha vida. Um tlim na tela de um iPad esquecido em cima da mesa da cozinha, às 11h40 da noite, enquanto eu lavava a louça do jantar. E o pior não foi nem a mensagem. Foi o nome que apareceu. Deixa eu me apresentar direito antes de contar essa história toda, porque senão vocês vão se perder no meio. Meu nome é Roberto. Roberto Andrade Lins, mas ninguém me chama assim, só minha mãe quando tá braba. Tenho 39 anos, sou arquiteto, trabalho com projetos grandes há uns 15 anos, já projetei prédio em Boa Viagem, condomínio em Piedade, um shopping ali pras bandas de Casa Forte. Moro em Aflitos, num apartamento que eu e minha ex-mulher compramos na planta, ainda pagando, diga-se de passagem, porque advogado também não sai de graça, mas isso é outra história que eu conto mais pra frente. Recife é minha cidade inteira. Nasci na Madalena, cresci ali pertinho, atravessando a ponte para ir pro colégio na Boa Vista. Depois fui morar um tempo em Casa Amarela, quando ainda estava começando a trabalhar e o salário não dava para mais nada. Hoje em Aflitos, que é mais sossegado, tem aquelas árvores grandes na rua, dá para ouvir passarinho de manhã, coisa que quem mora em zona mais barulhenta nem sabe o que é. Conheci Camila, ela se chama Camila, vou usar o nome dela mesmo, não tem por que esconder, conheci ela numa festa de aniversário de um amigo em comum, lá pelos meus 29 anos. Foi numa dessas festas de churrasco em casa de família, com som ligado, aquela caixa de som tocando forró misturado com um pagodinho, sei lá, coisa de churrasco de domingo mesmo. Ela trabalhava com contabilidade, tinha acabado de voltar de Portugal onde tinha feito um intercâmbio, e eu lembro que a primeira coisa que ela me disse foi que achava a cerveja brasileira melhor que a de lá, e que sentia falta de tapioca. Aquilo me fez rir. Não sei por quê, mas fez. A gente ficou naquela noite, trocou o número, e dali pra frente foi aquela historinha clássica. Uns 3 meses de ficar, depois começamos a namorar sério. Ela morava com a mãe em Casa Forte, eu ainda estava naquele apartamentozinho alugado em Casa Amarela. A gente ia pra praia junto nos fins de semana, Boa Viagem mesmo, sentava naquelas barracas, pedia água de cocô e aquele peixe frito que vendem ali. Foi bom, no início foi bom mesmo. Não vou inventar que era um inferno desde o começo, não é assim que funciona, ninguém casa pensando em ser infeliz. Namoramos 4 anos antes de casar, e nesse tempo teve de tudo. Teve viagem para Porto de Galinhas de carro, cantando alto no rádio, ela sempre insistindo em parar em qualquer barraquinha de beira de estrada para comprar tapioca de queijo, mesmo já tendo comido 3 no caminho. Teve Natal na casa da família dela, Réveillon na minha, aquele rodízio de sogra que todo casal conhece. Teve também briga boba, tipo aquela vez que ela ficou uma semana sem falar direito comigo porque eu esqueci o aniversário de namoro, não o de casamento, o de namoro mesmo, que ela fazia questão de comemorar todo dia 14 do mês, e eu, cabeça de vento, esqueci 2 vezes seguidas. Mas teve uma briga mais séria também, bem antes de qualquer coisa de traição rolar, que hoje eu enxergo diferente, olhando para trás. Foi ainda namorando, uns 2 anos antes do casamento. Ela descobriu que eu tinha ficado com uma menina numa despedida de solteiro de um amigo, coisa besta, um beijo só, mas eu escondi por semanas até ela descobrir através de foto que uma amiga em comum postou. Ela ficou destruída, quase terminou comigo ali, brigamos feio, ela jogou uma caneca, não em mim, na parede, mas quebrou mesmo, e ficamos uns 15 dias sem nos falar direito. Voltamos depois de muita conversa, muito pedido de desculpa da minha parte, prometi nunca mais fazer aquilo, e não fiz mesmo, viu, fui fiel completamente depois disso. Mas acho importante contar essa parte porque toda história tem os 2 lados, e eu não fui nenhum santo perfeito a vida inteira também. Só que, sei lá, uma coisa é um beijo bobo numa despedida de solteiro, quase sem querer, confessado, porque eu não neguei quando ela perguntou, só não tinha contado antes. Outra coisa é um ano inteiro de caso escondido com direito a hotel marcado e viagem programada. São coisas de tamanho bem diferente, na minha cabeça pelo menos. Casamos 4 anos depois de começar a namorar, num sítio ali pra banda de Gravatá, aquela festa grande, com 90 e poucos convidados, minha mãe chorando o tempo inteiro,
O pai dela fazendo discurso emocionado, chorando também, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer antes. Teve forró no final da festa, todo mundo dançando, minha avó, que já tinha uns 80 anos na época, arrastando o pé até meia-noite. Foi bonito. Lembro de cada detalhe, até hoje. Isso é engraçado, porque às vezes eu queria esquecer, mas a memória não obedece a gente. Só que casamento não é só festa, né? Isso todo mundo sabe. A gente teve nossos perrengues sim, desde cedo. Ela sempre foi de trabalhar demais, ficava até tarde no escritório, principalmente em época de fechamento de balanço, imposto de renda, essas coisas. Eu reclamava disso, brigava, dizia que ela preferia planilha a mim. Ela revidava dizendo que eu também vivia enfiado em obra, que sumia a semana inteira quando pegava projeto fora, tipo quando fui trabalhar uns meses em Salvador supervisionando uma construção lá. Teve uma vez, faz uns 5 anos, que a gente quase separou por causa disso. Uma doutor feia, gritaria, ela jogando roupa minha numa mala, eu dormindo 2 dias na casa do meu irmão. Voltamos, fizemos terapia de casal por uns meses, as coisas meio que se ajeitaram. Mas ficou uma rachadura ali, entende? Daquelas que a gente tapa com massa corrida, mas sabe que embaixo ainda tá rachado. Não tivemos filhos. Tentamos por um tempo, não rolou, fizemos exame. Os médicos disseram que não tinha nada de errado com nenhum dos dois, questão de tempo, eles falavam. O tempo passou e não veio. Isso também pesou, sabe? Cada mês que a menstruação vinha era um clima ruim em casa, um silêncio de 2 dias. Não julgo ninguém por isso, é osso duro de roer para quem passa. De uns 2 anos pra cá, Camila trocou de emprego. Foi trabalhar numa empresa maior, de contabilidade também, só que agora com uma vaga de coordenação, ganhando bem mais, viajando para São Paulo de vez em quando para treinamento. Fiquei feliz por ela, de verdade, sempre apoiei a carreira dela, sempre achei justo, porque ela também sempre apoiou a minha. Só que foi nesse emprego novo que ela conheceu esse tal de, vou chamar ele de Diego. Nome fictício mesmo, não interessa o nome real dele para a história. As primeiras coisas estranhas eu não dei bola, sinceramente. Tipo, ela começou a malhar mais, trocou a academia, foi para uma mais chique ali perto do trabalho dela, na Boa Viagem. Emagreceu uns 5 quilos, cortou o cabelo diferente, comprou roupa nova. Eu até brincava, tá se cuidando pra quem, hein? E ela ria, dizia que era só para se sentir bem, questão de autoestima. Fazia sentido, né? Mulher perto dos 35, trabalhando bastante, quer se cuidar, é normal. Depois começou o negócio do celular. Ela sempre foi de deixar o celular em cima da mesa, tranquila, sem senha nem nada. De uns meses pra cá começou a levar pro banheiro quando ia tomar banho. Falava que era para ouvir podcast. Eu no início nem reparei direito, só fui perceber com o tempo, juntando as coisas depois. Teve um dia também que ela chegou em casa cheirando a perfume diferente. Um perfume de homem, mas ela disse que tinha ido pegar um Uber com um motorista que fumava cigarro de baunilha, um negócio esquisito desses, e que devia ter ficado impregnado na roupa. Eu acreditei. Por que não acreditaria? A gente confia, é assim que funciona quando se ama alguém há quase 10 anos. Teve outra vez, essa eu lembro bem porque foi um domingo de Páscoa, que o celular dela vibrou em cima da mesa durante o almoço na casa da minha sogra, e ela pegou rapidinho, virou a tela para baixo, disse que era trabalho, chato, cliente insistente até no feriado. Eu até comentei com meu cunhado, brincando, vixe, cliente perseguidor viu, e todo mundo riu. Ninguém desconfiou de nada. Ou eu não quis desconfiar, sei lá. Um mês antes de tudo estourar, teve uma viagem dela para São Paulo, dessa vez sozinha, treinamento da empresa, 5 dias. Voltou super animada, contando de um restaurante japonês que tinha ido, mostrando foto de prato de comida, aquelas coisas normais de viagem a trabalho. Só que uma coisa me incomodou, ela voltou com uma pulseirinha nova, dessas de couro trançado, meio masculina até, e disse que tinha comprado numa feirinha perto do hotel. Achei estranho o gosto, não combinava com o estilo dela, mas não fiz peso na história.
As pessoas compram coisa estranha em viagem, né? Isso não é evidência de nada. Teve também uma mudança no jeito dela de falar comigo. Não que ela fosse fria ou grossa, longe disso, mas ficou meio ausente, sabe? Aquele olhar meio perdido às vezes, no meio de uma conversa qualquer sobre o dia a dia. Eu contava alguma coisa do trabalho, tipo um problema com o fornecedor de material, e ela ficava com a cara meio no automático, respondendo e de sério, sem realmente escutar. No começo do namoro ela sempre fazia pergunta atrás de pergunta sobre meu trabalho, curiosa mesmo. Foi sumindo isso, aos poucos, e eu botei na conta do cansaço, do tempo de casado, achando normal, porque todo casal que eu conhecia também tinha esfriado desse jeito depois de um tempo junto. Teve um dia de sábado também, lembro bem, que a gente estava almoçando na casa da mãe dela, aquele almoço de família tradicional, com macaxeira cozida, carne de sol, aquele arroz com leite de cocô que a sogra fazia bem gostoso. No meio do almoço, o celular dela vibrou de novo. Ela olhou disfarçado por baixo da mesa, sorriu sozinha por um segundo, e guardou rápido. Perguntei quem era, ela disse que era coisa de grupo do trabalho, mandaram meme engraçado. Eu ri, até pedi para ver o meme, e ela disse depois eu mostro, e claro que nunca mostrou, e eu esqueci de cobrar. Teve também uma sexta-feira que ela chegou em casa mais tarde que o normal, quase 10 da noite, dizendo que tinha ficado presa numa reunião que estendeu, e que o trânsito na Caxangá estava impossível por causa de um acidente. Fiz até piada, falei, essa cidade não tem jeito mesmo, e servi o jantar para os dois, um macarrão que eu tinha feito, porque gosto de cozinhar quando ela demora. Comemos vendo televisão, ela comendo rápido, meio sem fome, dizendo que já tinha beliscado alguma coisa na reunião mesmo. Detalhe bobo, mas que voltou na minha cabeça depois, tipo um flash, quando tudo veio à tona. Só que juntando tudo isso depois, com a cabeça fria, cada detalhezinho separado parecia bobagem, mas junto formava um desenho bem claro. É engraçado como a gente só enxerga o quadro completo depois que alguém liga a luz. E a luz, no meu caso, veio de um jeito bem banal. Nada de filme, nada de suspense de Netflix. Foi um plim de notificação, às 11h40 da noite de uma terça-feira, dia 13 de maio, eu lembro exatamente porque foi véspera do meu aniversário. Eu tava lavando a louça, Camila tinha ido tomar banho, levando o celular dela para dentro do banheiro, como sempre, e o iPad dela, que ela usava mais para Netflix e para ler uns livros digitais, tava carregando em cima da mesa da cozinha, do lado da fruteira. E aí veio essa notificação. O iPad e o celular dela sincronizavam as mesmas contas, então toda mensagem que chegava no Zap dela, chegava também ali na tela do tablet, mesmo com ele bloqueado, aparecendo só o preview. Eu não ia nem olhar, juro. Só que o nome do contato que apareceu na tela bloqueada era Diego Trabalho. E a mensagem, aquele pedacinho que dá para ler no preview antes de abrir, dizia assim, mais ou menos, amor, tô com saudade de ontem. Você é de... E cortava ali, porque o preview só mostra um tanto de caractere. Amor. Não colega. Não chefe. Amor. Fiquei parado, com uma esponja na mão, pingando água de detergente no chão da cozinha, olhando para aquela telinha. Meu coração começou a bater tão forte que eu escutava ele, tipo, no ouvido mesmo. Aquele calor que sobe da barriga pro peito, sabe? Aquela sensação de as pernas ficarem meio bombas. Fiquei uns bons 10 segundos sem fazer nada. Só olhando. Depois olhei para a porta do banheiro, fechada, escutando o chuveiro ligado ainda. E aí, sem pensar direito, mas no automático mesmo, peguei o iPad. Ele estava desbloqueado ainda, porque ela tinha usado ele antes de ir tomar banho para ver uma série, e a tela de bloqueio tinha caído, mas o toque na notificação abriu direto o Zap. Abri a conversa. E lá, escrito, sem dúvida nenhuma, sem margem para interpretação errada, tava a mensagem inteira. Amor, tô com saudade de ontem. Você é demais, não sei como vou aguentar até semana que vem. E rolando a conversa para cima, com o dedo tremendo, vi mais fotos. Não vou entrar em detalhe do que eram as fotos, mas dá para imaginar. Data de mais de um ano atrás, a primeira mensagem. Um ano.
A gente tinha comemorado nosso aniversário de casamento fazia 3 meses, ela tinha me dado de presente um relógio, e nesse tempo todo isso já vinha rolando. Achei uma mensagem também marcando encontro para um hotel ali para as bandas de Boa Viagem, um desses de beira de praia, nome que eu não vou falar aqui porque não interessa, e outra conversa mencionando tal treinamento em São Paulo, confirmando que Diego Trabalho também tinha ido para lá naqueles mesmos dias. A pulseirinha. Fez sentido a pulseirinha ali, na hora, tudo bateu junto, tipo montar quebra-cabeça na velocidade da luz. O chuveiro parou de correr. Eu ouvi o barulho do registro fechando. Tinha uns 30 segundos, no máximo, antes dela sair do banheiro. E nessa hora eu fiz uma coisa que hoje em dia eu acho que foi a decisão mais fria e mais certa que já tomei na vida, eu tirei print de tudo. Corri o dedo, print, print, print. Umas 15 fotos de tela, pegando data, hora, o nome dele, tudo. Depois mandei essas capturas pro meu próprio e-mail, rapidinho, porque sabia que se ela pegasse o iPad de volta e visse histórico de captura de tela, ia desconfiar. As mãos tremiam tanto que quase deixei o iPad cair no chão, coisa que seria a maior prova de que eu tinha mexido nele. Segurei firme, respirei fundo, daquele jeito que a gente respira quando tá tentando não gritar, e fui rolando mais um pouco a conversa para cima, para trás no tempo, tentando entender desde quando aquilo tinha começado. Vi mensagem de bom dia todo santo dia, tipo um ritual, coisa de quem manda bom dia pra pessoa que ama de verdade. Vi ela reclamando de mim numa das conversas, dizendo que eu só falava de trabalho, dizendo que se sentia invisível em casa. Aquilo doeu de um jeito diferente, porque não era só a traição física, era saber que ela tinha desabafado sobre mim, sobre nosso casamento, com outro homem, ao invés de falar comigo. Bati a porta de novo para parecer que eu ainda estava na cozinha, guardei o iPad exatamente do jeito que estava antes, na mesma posição, virado para o mesmo lado, com o mesmo ângulo em relação ao carregador, porque eu sabia que ela tinha aquele jeito de deixar tudo arrumadinho e ia notar qualquer coisa fora do lugar. Voltei a lavar a louça que já nem estava mais suja de tanto que eu esfregava, e fiquei ali parado, olhando para a água escorrer, tentando organizar 1 milhão de pensamento que passava tudo junto, tipo um zapping de canal de televisão dentro da minha cabeça. Ela saiu do banho, cabelo molhado, aquela toalha rosa que a gente tinha comprado junto numa promoção do Carrefour, veio até a cozinha, me deu um beijo na bochecha, perguntou se eu tinha visto o celular dela. Eu disse que não. Ela pegou o iPad, olhou rapidinho, acho que só para checar se tinha mensagem nova, e não notou nada diferente. Foi assistir Netflix na sala, toda tranquila, enquanto eu ficava ali, parado, com a louça já toda seca de tanto que eu esfregava sem sujeira nenhuma. Não dormi essa noite. Passei a madrugada inteira olhando pro teto, do lado dela, que dormia tranquilinha, sem noção nenhuma de que eu sabia. Uma parte de mim queria acordar ela na hora e gritar, jogar tudo na cara. Outra parte, mais fria, dizia, espera, junta a prova, pensa direito, não faz cagada. Fui trabalhar no outro dia, meu aniversário, aliás, ironia do destino, funcionando no automático. Almocei sozinho, não fui para a casa da minha mãe como sempre fazia no meu aniversário, inventei desculpa de reunião. À noite ela ainda tentou fazer um jantarzinho meio sem graça, cantou parabéns baixinho, me deu um presente, uma camisa de time que eu nem gostava tanto assim, e eu fingi que estava tudo bem. Foi a atuação mais difícil da minha vida. Liguei pro meu irmão, Marcelo, no dia seguinte, de manhã cedo, de dentro do carro, antes de ir para a obra. Contei tudo. Ele ficou puto, quis ir lá na hora tirar satisfação com ela, mas eu segurei ele. Deixa eu resolver do meu jeito, falei. Marcelo é assim, cabeça quente, mas no fundo é o cara que mais me apoia nessa vida. Falou para eu procurar advogado antes de qualquer confronto, guardar tudo direitinho, não fazer escândalo sem ter as cartas na mão. Passei uma semana inteira assim, agindo normal em casa, o que, olhando agora, foi uma tortura psicológica gigante, enquanto por fora buscava um advogado. Tinha noite que eu assistia televisão do lado dela no sofá, ela encostada no meu ombro do jeito que sempre fazia, e por dentro eu tava me sentindo tipo um ator ruim de novela, decorando cada gesto para não estranhar nada.
Teve até uma noite que ela quis, sabe, ficar mais íntima, e eu inventei que tava com dor de cabeça, porque não tinha estômago para aquilo, sabendo que sabia. No trabalho também foi complicado, porque eu tava no meio de um projeto importante, um prédio ali em Boa Viagem que já estava atrasado, e o cliente vivia em cima de mim cobrando o cronograma. Lembro de ficar numa reunião com o pessoal da obra, discutindo o prazo de entrega, com a cabeça a quilômetros dali, pensando em print de conversa, em nome de hotel, em pulseirinha de couro trançado. Foi difícil segurar as pontas dos dois lados, trabalho e vida pessoal desmoronando junto. Consegui indicação de um colega de trabalho, um advogado especialista em direito de família ali no centro do Recife. Marquei consulta para depois do expediente, sem falar nada para ela. Fui de carro até o escritório dele, um prédio antigo ali perto da Praça da República, subi de elevador que rangia um pouco, e fiquei sentado na salinha de espera lendo revista velha sem ler nada de verdade, só passando o olho pelas páginas. O advogado, Dr. Ivan, homem calmo, escutou tudo, olhou os prints que eu tinha, disse que estava bem documentado, que se eu quisesse entrar com divórcio por culpa, ainda que hoje em dia isso pese menos na partilha, servia para eu negociar melhor certas coisas, tipo quem ficava com o apartamento, já que boa parte da entrada tinha sido minha, herança do meu pai que faleceu uns anos atrás. Ele recomendou eu não fazer nada precipitado, juntar mais informação se conseguisse, principalmente extrato bancário, porque se ela tivesse gastando o dinheiro do casal com esse affair, isso contava a favor. Fui atrás. Não foi difícil, porque a gente tinha conta conjunta para despesa da casa, mas ela também tinha conta própria, salário dela. Só que teve um cartão de crédito adicional, no meu nome, que ela usava às vezes para emergência, segundo ela. Pedi a fatura detalhada, coisa que nunca tinha me dado o trabalho de olhar de perto. Achei ali um gasto de 200 e tantos reais numa floricultura, no dia que era aniversário dela, mas eu não tinha mandado flor nenhuma naquele ano, ela mesma tinha dito que preferia não fazer nada, vamos economizar, ela tinha falado. E achei também uma reserva de restaurante feita por aplicativo, uma noite que ela tinha me dito que ia ficar até tarde fechando o balanço. Cada detalhe novo doía como se fosse a primeira descoberta de novo. Não teve um só golpe, foi tipo apanhar aos poucos, um soco de cada vez, espalhado ao longo de 2 semanas. Teve noite que eu chorava sozinho no carro, estacionado na garagem do prédio, antes de subir para casa, só para poder entrar com a cara enxuta e continuar a atuação. Nesse meio tempo eu também conversei com uma amiga minha, Patrícia, que é psicóloga, não terapeuta minha, mas amiga mesmo de infância, cresceu comigo lá na Madalena. Marcamos de tomar um café numa padaria ali perto do trabalho dela, e eu contei tudo, de ponta a ponta, enquanto ela ouvia sem me interromper, só balançando a cabeça de vez em quando. Ela me ajudou a não enlouquecer, a manter a cabeça no lugar, dizia para eu não tomar decisão nenhuma emocional, deixar a raiva passar um pouco antes de decidir o que fazer com ela. Rob, eu sei que tá difícil, mas você precisa pensar com a cabeça fria agora, não com o coração rasgado, ela falou, mexendo o café com aquela calma de quem trabalha ouvindo o desespero dos outros o dia inteiro. Você tem duas escolhas na frente, ou você explode agora e perde a força que você tem, que é a prova, ou você segura mais um pouco, junta tudo, e decide de cabeça erguida. Aquilo ficou martelando na minha cabeça a semana inteira. Segurei o tranco, doeu, mas segurei. Passadas essas 2 semanas de investigação silenciosa, cheguei numa sexta-feira à noite, com tudo documentado, print organizado em pasta, cópia de extrato, tudo enviado também pro advogado, e decidi que era hora de confrontar. Ela tinha chegado do trabalho, estava na sala mexendo no celular, sentada naquele sofá cinza que a gente comprou junto ainda em Casa Amarela, antes de casar. Eu cheguei, sentei do lado dela, e falei, tentando manter a voz mais firme possível, apesar de por dentro eu tá tremendo inteiro. Camila, eu preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ela olhou para mim, meio de lado, ainda com o celular na mão. Fala, o que foi? Quem é Diego? Vi a cara dela mudar completa na hora. Aquele branco que passa no rosto de quem é pego. Ela gaguejou. Diego, de qual Diego você tá falando? Camila, para. Eu vi tudo. Eu sei de tudo. Faz mais de 1 ano.
Ela ficou uns segundos calada, olhando pro chão, depois para mim, depois de novo pro chão. Aí começou a chorar, aquele choro meio de desespero, de quem sabe que foi pego mesmo e não tem mais para onde correr. Como você descobriu? Isso não importa agora. Importa que eu sei. Quero que você me conte, do seu jeito, sem mentir mais. Ela ficou uns minutos ali, gaguejando, tentando montar frase, até que falou. Começou meio sem querer, Roberto. Ele é gerente lá na empresa, área diferente da minha. A gente ficou próximo por causa de um projeto. Aí foi ficando. Eu não queria que acontecesse isso. Juro que eu não queria. Não queria mais foi lá pro hotel em Boa Viagem, Camila. Não queria mais foi para São Paulo se encontrar com ele lá também. 1 ano, Camila. 1 ano. Ela chorou mais ainda, tapou o rosto com as duas mãos. Eu sei que fiz merda. Eu sei. Mas Roberto, você também não é santo nessa história, sabe? Você some semana inteira em obra, chega e só quer saber de dormir, a gente virou tipo colegas de apartamento, não é mais casal há muito tempo. Eu me senti sozinha. Ele prestava atenção em mim, sabe? Coisa boba, tipo perguntar como foi meu dia, essas coisas que você parou de fazer. Aquilo me deixou possesso. Você tá botando a culpa em mim agora? Sério isso? Eu trabalhei igual um condenado pra gente ter essa vida, pra pagar esse apartamento, e você me troca por um cara que te manda mensagem de bom dia? Não é isso, eu não tô botando culpa só em você, eu também errei, eu sei que errei feio, mas eu tô tentando te explicar o que sentia, não justificar. Você tem noção do tamanho da mentira que você viveu esse tempo todo? Cada jantar em família, cada Natal, cada vez que eu te abracei, você sabendo dessa história? Ela não respondeu, só chorou mais. E o pior, Camila, continuei, e aí minha voz já estava embargada também, não dava mais para segurar, é que você reclamou de mim com ele. Eu vi as mensagens. Você falou que eu te fazia sentir invisível. Por que você não falou isso pra mim, cara? A gente tinha ido em terapia de casal, você lembra? A gente tentou. Por que você não voltou lá, não puxou minha orelha, não brigou comigo de novo do jeito que sempre brigou? Por que o caminho foi esse? Porque é mais fácil, ela falou, baixinho, quase um sussurro, secando o rosto com a manga da blusa. É covardia, eu sei que é covardia. Fugir é sempre mais fácil que enfrentar. E o Diego sabe que você tá aqui chorando agora, falando de mim? Perguntei, com um tom mais seco, quase debochado, que nem parecia minha voz. Roberto, para. Não, eu quero saber. Ele sabe que você casou de branco, jurou fidelidade na frente de padre, na frente da família toda, e depois foi pra cama com ele num hotel em Boa Viagem? Ele sabe disso ou você contou só a parte bonita, que o marido não te dava atenção? Ela baixou a cabeça, não respondeu. Eu perguntei se ela amava ele. Ela disse que não sabia, que era confuso, que gostava dele mas que também me amava, o que pra mim, na hora, soou como a maior contradição do mundo, porque não dá pra amar duas pessoas desse jeito, pelo menos não do jeito que eu entendo amor. Falei que ia procurar advogado, sem contar que já tinha procurado, e que a gente ia se separar. Ela pediu pra eu não tomar decisão com raiva, pediu terapia de casal de novo, disse que dava pra consertar, que tinha sido um erro, não uma escolha de vida. Fiquei calado um tempo, só olhando pra ela, tentando entender se dava pra confiar de novo em alguém que mentiu tanto tempo, com tanta naturalidade, tanto detalhe planejado. Falei que precisava pensar, que não ia decidir nada naquela noite, mas que ela dormisse no quarto de hóspede a partir daquela noite mesmo. Ela dormiu lá. Eu passei a noite de novo sem dormir direito, mas dessa vez diferente, porque já tinha desabafado, já tinha posto pra fora. Era mais um cansaço, uma dor surda, do que aquele desespero mudo da primeira noite. Nos dias seguintes, conversei mais com o advogado, formalizei o processo de separação, ela contratou advogada própria, que, aliás, tentou negociar um acordo mais duro no começo, dizendo que a convivência conjugal continuava, blá blá blá, mas com prova documentada tão clara, não teve muito espaço para ela questionar. O apartamento,
Como boa parte da entrada tinha vindo de herança minha, ficou definido que eu ficava com ele, pagando para ela a parte que cabia do que tinha sido pago junto durante o casamento. Foi um processo arrastado, uns 8 meses, com reunião de mediação, advogado indo e voltando e-mail, aquela burocracia brasileira clássica que não acaba nunca. Teve reunião de mediação que durou quase 3 horas, os dois advogados discutindo detalhe de imóvel, quem ficava com o carro, quem ficava com o cachorro, porque a gente tinha um vira-lata caramelo, o Bolinha, que no fim ficou comigo, já que ela viajava demais para cuidar direito dele mesmo antes da separação. Nesse meio tempo, teve um dia que cruzei com ela no supermercado, sem querer, ali no Bom Preço perto de casa. Foi estranho, os dois com carrinho, fingindo educação, perguntando, e aí, como você tá, numa conversa mais fria que aquele corredor de congelados onde a gente se encontrou. Ela estava mais magra ainda, olheira funda, parecia cansada. Não senti pena, não vou mentir que senti, mas também não senti alegria nenhuma de ver ela daquele jeito. Só um vazio mesmo, tipo quem olha para um estranho que já foi importante. No meio desse processo, descobri outra coisa, através de uma conversa que tive com a irmã dela, Juliana, que sempre foi mais próxima de mim que da própria irmã, sinceramente. Juliana me contou, meio sem querer, que Diego era casado. Tinha esposa e um filho pequeno, morando ali para as bandas de Piedade. A esposa dele não sabia de nada. Aquilo foi um baque a mais, porque significava que não era só a minha família que tinha sido destruída, tinha outra família ali no meio também, sem noção de nada. Fiquei matutando se contava para essa mulher ou não. No fim das contas, decidi contar, sim. Não por vingança, bom, talvez um pouco por vingança também, sou humano, mas achei que ela merecia saber, do mesmo jeito que eu tinha merecido. Mandei uma mensagem discreta, formal, sem drama, contando os fatos, com data e tudo, sem entrar em detalhe gráfico nenhum, só dizendo que achava que ela precisava saber da situação, e que sentia muito por ela também estar sendo enganada. Ela respondeu chocada, agradeceu, disse que já desconfiava de algumas coisas mas não tinha prova. Não sei o que aconteceu depois na vida dela, se separou dele ou não, isso não é mais problema meu, mas espero que ela tenha feito o melhor para ela e pro filho. Diego, pelo que fiquei sabendo através de gente em comum, Recife é grande mas o mundo é pequeno, acabou perdendo o cargo de gerência na empresa onde os dois trabalhavam, porque teve uma política interna contra relacionamento entre superior e funcionária de outro setor quando vir acaso, e Camila também levou advertência. Não foi demitida, mas ficou marcada, e segundo dizem, mudou de setor, perdeu prestígio ali dentro, aquele climão que rola quando todo mundo no escritório fica sabendo da história. O divórcio saiu há uns 4 meses. Assinei os últimos papéis numa quinta-feira de manhã, no cartório ali perto do fórum, com o doutor Ivan do meu lado, tudo formal, rápido até, bem menos dramático do que eu imaginava depois de meses de espera. Saí de lá e fui tomar um café ali na Rua da Aurora, sozinho, sentado numa mesinha de calçada, olhando pro rio Capibaribe passando devagar, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza que eu nunca tinha sentido junto desse jeito antes. 9 anos é muita coisa, viu? Não dá pra fingir que não doeu, que não vai doer ainda um tempo. Liguei pro Marcelo assim que saí do cartório. Ele atendeu no primeiro toque, perguntou como eu tava, e eu falei a real, acabou, mano. Assinei. Ele ficou quieto um segundo, depois falou bora tomar uma cerveja hoje à noite, eu pago, e foi isso, sem grande discurso, só apoio de irmão mesmo, do jeito que a gente sempre teve um com o outro. Mas também vou falar uma coisa, hoje eu tô melhor. Voltei a fazer coisa que tinha parado, tipo jogar bola com os amigos no domingo de manhã ali perto de casa, aquela pelada que rola desde os tempos de faculdade, com o pessoal já mais gordinho, mais devagar, mas ainda brigando por pênalti bobo igual antigamente. Voltei a visitar minha mãe com mais frequência, almoçando lá quase todo domingo agora, comendo aquele feijão de corda dela que ninguém no mundo faz igual, coisa que também tinha deixado de lado nesses últimos anos de casamento cansado. Fiz terapia individual, coisa que devia ter feito antes até, para entender minha parte também naquilo tudo, porque, sim, tem parte minha ali, de ter deixado a relação virar rotina morta, de ter trabalhado demais, de ter parado de prestar atenção nela do jeito que devia.
Isso não justifica o que ela fez, ninguém merece ser traído por estar cansado, mas ajuda a entender o quadro inteiro, sabe? Minha terapeuta, doutora Fernanda, uma vez me disse uma frase que ficou martelando: você pode reconhecer sua parte no desgaste do casamento sem carregar culpa pela escolha que ela fez de trair. São duas coisas diferentes. Levei um tempo para entender isso de verdade, mas hoje entendo. Fiquei sabendo, semana passada, através de amigo em comum, que Camila mudou de emprego de novo, foi trabalhar numa empresa menor, e que terminou com Diego uns meses depois de tudo isso vir à tona. Não sei os detalhes, nem quero saber direito. Cada um seguiu seu caminho. Eu, hoje, tô num apartamento que agora é só meu, decorado do meu jeito, com as coisas dela já retiradas, os móveis que trocaram de dono na partilha. Pintei a parede da sala de um verde escuro que ela nunca ia deixar eu pintar, porque ela sempre achou muito ousado. Comprei uma estante nova para os meus livros de arquitetura e uns romances que gosto de ler antes de dormir, coisa que também tinha parado de fazer. O Bolinha dorme na minha cama agora, coisa que ela nunca deixava, e é engraçado como um detalhe bobo desses faz diferença no dia a dia. Tem dia que é difícil, principalmente domingo à noite, aquele silêncio que incomoda, quando a casa fica quieta demais e a cabeça começa a voltar para a memória boa, porque a memória, cruel do jeito que é, sempre insiste em lembrar o bom antes do ruim. Mas também tem dia que eu sento na varanda, com uma cerveja gelada, ouvindo o barulho dos passarinhos ali nas árvores de aflitos, botando um forró pé de serra baixinho na caixinha de som, e sinto uma paz que não sentia fazia tempo, mesmo com toda a dor que passou. Não sei se um dia vou confiar de novo do mesmo jeito em alguém. Mas sei de uma coisa, prefiro 1000 vezes ter descoberto a verdade, por mais que tenha doído igual faca no peito, do que continuar vivendo uma mentira bonitinha, arrumadinha, com aparência de casamento perfeito na frente dos outros. Prefiro a dor real do que o conforto falso. E foi assim. Um plim de notificação, uma louça mal lavada, e 9 anos de vida virados de cabeça para baixo numa terça-feira à noite. A vida é engraçada desse jeito, viu? A gente nunca sabe o dia que vai descobrir a verdade sobre a própria vida.